antes daquele ano, teve o 97, que foram altos e baixos. O Cruzeiro sai campeão da Libertadores, vai para o Brasileiro, luta contra o rebaixamento, e aí no final do ano tem aquela final contra o Borussia. Por que você não jogou naquele jogo? Tiveram 5 contratações, né? Foi. E deu aquele impacto. E Bebeto, teve Alberto, Pantera, lateral direito, né? Alberto, Bebeto, o Donizete Pantera e o Gonçalves, quer dizer, 4, né? 4. Na realidade. Eu penso assim, como que o Nelsinho ia deixar o cara que fez o gol da Libertadores no banco? É meio complicado para ele. Eu só acho que improvisar que eu como treinador eu não teria feito, entendeu? Eu optaria ali mais. Ele colocou o Elivelto de lateral esquerdo. Porque Bebeto e Gonçalves ia ter que jogar. Eu como treinador, eu tiraria o Palácio. Eu deixaria o Elivelto ali fazendo o quarto homem no meio. O Palácio era um peruano, né? Isso, ele veio, jogava muito bem, mas não rendeu o suficiente no Cruzeiro. Então eu acho que ali o Nelsinho errou ali naquela escalação. Entendeu? E coincidentemente, não foi que foi erro individual do Elivelto. Ele estava numa posição que não era dele. Mas foi justamente em 2 bolas daquele lado que, se você é o jogador daquela posição de origem, você conseguiria ter cortado. Os 2 gols do Borussia. Isso. Eu imagino o ambiente, como é que ficou naquela época. O Cruzeiro vai decidir o Mundial, teve aquela luta toda para ganhar a Libertadores, aí de repente chegam 4 companheiros assim, do nada. Como é que foi o impacto disso no grupo de vocês antigo lá dentro? Não, o impacto já vinha muito ruim, cara, desde uma reunião que a gente teve, né, que a gente foi cobrar uma maneira de jogar diferente. A gente queria continuar jogando da mesma maneira que o Paulo jogava, que era o Cleison marcando o lateral esquerdo, o Elivelto marcando o lateral direito, e o Nelsinho já pedia que não precisava marcar, podia deixar o cara passar. Aí eu falei, ele já me questionou. O Gotardo foi falar, ele já não deixou nem o Gotardo abrir a boca, falou: você é o primeiro que não joga mais comigo. Aí dali começou. Você tem uma ideia. Falou isso pro Gotardo, capitão que levantou a taça? Falou. Que Falou isso. E realmente não jogou mais. O Gotardo não jogou mais com ele. Ficou o resto todo só treinando. E para completar, até o dia de sair a relação, nem o Dida tinha comprado a passagem da mulher dele para ir, porque nem o Dida sabia se ia. Ninguém, nenhum da gente tinha comprado as passagens da esposa da gente, né? Porque eu levei a minha, o Elivelto levou, o Marcelo levou, o Dida levou, o Gelson Baresi levou, mas ninguém tinha comprado, não. O Vitor levou, entendeu? O Zezé, ele reconheceu a bobagem que ele fez? Chegou a reconhecer? Porque o Nelsinho já foi uma péssima contratação. Aquele baixinho, ele é difícil de aceitar os erros, viu? Em público, pior ainda. Mas uma vez eu conversando com ele fala comigo 2 coisas que ele se arrepende. Que é o Brasileiro de 95, ele ter mandado o seu N embora e ter trazido o Jair Pereira, que aí a gente perdeu a classificação da Supercopa com o Jair. Depois perdemos mais uns 2, 3 jogos no Brasileiro, mas a gente já estava classificado para a semifinal contra o Botafogo e acabou que a gente perde. Mas foi para essa semifinal contra o Botafogo por causa da pior campanha, porque foram 2 empates.
Não, é porque o melhor. A gente já foi classificado no primeiro turno. Isso. Só que o Botafogo, por ter uma campanha melhor, jogava por 2 resultados iguais. Exato. Aí o Zezé fala que é os 2 arrependimentos que ele tem, que é esse ano, 95, ter mandado seu indo embora, e desse jogo contra o Borussia Dortmund. A contratação do Isso. Nelson Batista. E E o Autuori saiu por quê naquela época? o Autuori teve um desentendimento com o finado Moraes, porque, se vocês lembram, naquele ano teve aquele centenário, né? E De- Copa Centenário. Copa Centenário. E a gente estava disputando a Libertadores. E o Paulo jogava com o time reserva. E o Moraes achou que era uma falta de respeito. Entendeu? Tá disputando um torneio tão importante, com a presença do Milan e tal, do outro time lá de Portugal, né? É o Benfica. Eu acho que era o Benfica. 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 E era uma falta de respeito, não sei o que e tal. Aí o Paulo não gostou. Aí é tanto que na terça-feira, na véspera da final, o Paulo reuniu a gente e falou: dependendo do título, ganhando ou perdendo, ele não era mais treinador do Cruzeiro. Ah, ele antes Falou. do jogo com o Sport em Cristal? E isso falou na terça-feira, reuniu a gente e falou. Terminou o jogo, a gente tentou convencer ele ainda, mas sem chance. Puxa vida. Olha que diferença, né? O relacionamento dele, Paulo Autuori, com os jogadores. Depois vem Nelson Batista, que era outro tipo de gente no relacionamento com vocês.